Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar continuidade ao tópico de zero de funções. Vimos na última aula o segundo passo fundamental para tentar estimar os zeros da função f de x, ou seja, as raízes de f de x. Em que, nesse passo, a partir de uma aproximação inicial, também conhecido como chute inicial, pertencente ao intervalo AB, em que nesse intervalo contém uma única raiz da f de x igual a zero. E além disso, nos extremos desse intervalo, a função f possui sinais opostos. O processo do refinamento da solução consiste em gerar sucessivas aproximações, cada uma obtida usando informações da iteração anterior. Vamos iterar até uma aproximação xk, em que, se certas condições forem satisfeitas, essa estimativa xk vai estar suficientemente próxima da solução exata, tão próxima quanto se desejar. Bem, então hoje vamos ver o primeiro método, que é o método da bissecção. O método da bissecção é o mais simples dos métodos numéricos para estimar os zeros da função f de x igual a zero. É um método simples e eficaz que exige muito pouco da função f. Porém, quando se comparado com outros métodos, é considerado um método lento. Lento no sentido de que, para uma mesma aproximação inicial, ele pode gastar mais iterações do que os outros métodos. Porém, é de grande utilidade, principalmente quando não se tem garantia da diferenciabilidade da função f no intervalo AB, onde contenha a solução de f. Bem, considere o problema de resolver f de x igual a zero, sendo que a solução dessa equação se encontra em um intervalo AB. Os pré-requisitos para a aplicação do método da bissecção que nos garanta a convergência da solução são os seguintes. A função f deve ser contínua no intervalo AB. Os sinais de f nos extremos do intervalo devem ser contrários, ou seja, f de A vezes f de B tem que ser menor que zero. E dentro do intervalo AB deve existir uma única solução para esse problema. Ou seja, se esses três pré-requisitos forem atendidos, temos garantia que o método vai convergir para a solução exata do problema. Podemos observar que os pré-requisitos para a garantia da convergência do método da bissecção são as mesmas condições estabelecidas no passo do isolamento da raiz. Vejamos o seguinte exemplo para ilustrar o funcionamento do método da bissecção. Considere f de x igual a seno x menos exponencial de menos x, no intervalo de 0 a 1,5. Aqui está o 0, aqui está 1,5, aqui está o eixo x. Observe que essa função f é contínua para qualquer ponto dentro desse intervalo. Além disso, f de A é negativo e f de B é positivo. E dentro desse intervalo, a curva em vermelho, que representa o comportamento da f de x, cruza o eixo x em apenas um ponto. Ou seja, dentro desse intervalo tem apenas uma raiz de f de x. Assim, todos os pré-requisitos para a aplicação do método da bissecção com garantia da convergência são atendidos. O método da bissecção funciona da seguinte forma. Dado o intervalo AB,
satisfazendo todos os pré-requisitos para a aplicação do método da bissecção, ele irá gerar uma sequência de subintervalos de tal forma que a raiz de f de x igual a zero esteja dentro desses subintervalos. Isso é feito tomando o seguinte procedimento. Considere o intervalo inicial A0, B0, A0 igual a A e B0 igual a B. Calcula o ponto médio desse subintervalo, que seria x0. Nesse caso, então, x0 é igual a A0 mais B0 dividido por 2. Para esse problema, é igual a 0,75. E o método faz a seguinte verificação. F de A0 vezes F de x0 é negativo? Se for negativo, temos que a raiz da solução está dentro desse subintervalo da esquerda, que vai de A0 a x0. Nesse caso, essa condição é verdadeira, porque f de x0 está aqui e é positivo, ou seja, a raiz está no subintervalo da esquerda. Então, o próximo subintervalo que a gente vai tomar vai ser de A0 a x0. Ou seja, obtemos um subintervalo A1, que nesse caso era igual a 0, e B1, que era igual a x0, que tem metade do comprimento do subintervalo anterior. E da mesma forma, calculamos o ponto médio, que é x1, que é igual a 1 mais B1 dividido por 2, que nessa situação vale 0,375. E fazemos a seguinte verificação. F de A1 vezes F de x1 é negativo? Nesse caso, f de x1 está aqui. Não é negativo. Ou seja, essa condição aqui não é satisfeita. Então, sabemos que a raiz vai estar no subintervalo da direita, que vai de x1 até B1. Certo? Então, o próximo subintervalo que a gente vai tomar vai ser B2 vai ser igual a B1 e A2 vai ser igual a x1. E esse subintervalo tem metade do comprimento do anterior. Seguindo esse raciocínio, calculamos o ponto médio x2, que é igual a 2 mais B2 dividido por 2, que é igual a 0,5625, e verificamos o sinal de f de A2 vezes f de x2. É negativo? Se for, temos que a raiz está no subintervalo da esquerda. Se não, consequentemente está no subintervalo da direita. Nesse caso, essa condição não é satisfeita. Logo, a raiz está no subintervalo que vai de x2 até B2. Observe que vocês não precisam fazer a verificação de f de x2 vezes f de B2 para verificar se é negativo, porque se for, a raiz está nesse subintervalo de x2 a B2, devido aos pré-requisitos ao passo do isolamento da raiz, que vocês garantem que f é contínua nesse intervalo, possui sinais opostos e tem uma única solução.
Então, se não está no subintervalo da esquerda, consequentemente a raiz está no subintervalo da direita. Então, computacionalmente, uma única verificação pode ser calculada, que seria f de A2 vezes f de x2. Se for negativo, está no subintervalo da esquerda. Caso contrário, está no subintervalo da direita. Logo, obtemos um novo subintervalo, A3B3, que tem metade do comprimento do subintervalo A2B2. Calculamos o ponto médio, x3, que é igual a 3 mais B3 dividido por 2, que nesse caso é 0,65625, e verificamos se f de A3 vezes f de x3 é negativo. Isso é verdadeiro? É, porque f de A3 é negativo e f de x3 é positivo. Logo, então, essa condição é verdadeira. Logo, a raiz está nesse subintervalo, que vai de A3 até x3, e com isso obtemos um novo subintervalo A4 e B4, que tem metade do comprimento do subintervalo de A3 a B3. De posse desse novo subintervalo, calculamos então o ponto médio x4, que é igual a A4 mais B4 dividido por 2, que é igual a 0,609375, e realizamos a seguinte verificação: f de A4 vezes f de x4 é negativo? Se for, a raiz está no subintervalo da esquerda, caso contrário, no subintervalo da direita. Nesse caso, dando um zoom nessa região desse subintervalo, podemos observar que aqui está 4, x4 e b4, que f de x4 vezes f de A4 vezes f de x4 é negativo. Logo, a raiz está nesse subintervalo da esquerda. Realizamos então esse procedimento de construir essa sequência de subintervalos, onde cada subintervalo tenha metade do comprimento do anterior e em todos eles a raiz da solução esteja lá dentro, até que o comprimento do subintervalo da iteração K, que seria o intervalo de AK até BK, o comprimento dele, que é dado por BK menos AK, seja menor que uma tolerância pré-estabelecida. Esse é nosso critério de parada para o método da bissecção. É o único método iterativo que utiliza como critério de parada o comprimento do intervalo. O funcionamento do método da bissecção na construção dos subintervalos que tenha metade do comprimento do anterior gerou uma sequência de aproximações dada pelos pontos médios de cada subintervalo, x0, x1, x2, x3, x4, em que cada uma delas está mais próxima da solução exata do que o ponto médio do passo anterior. Se o critério de parada estabelecido pelo comprimento do intervalo fosse satisfeito, consequentemente, o erro relativo dado pelo módulo de xk menos a aproximação do passo anterior, que seria xk menos 1, dividido pelo módulo de xk, que é a aproximação mais atual, mais nova, também é menor que a tolerância pré-estipulada.
Desde que os pré-requisitos para a aplicação do método da bissecção sejam satisfeitos, o método possui as seguintes características. A sequência de subintervalos AK, BK são construídos a partir do intervalo inicial AB. O comprimento de cada subintervalo tem metade do comprimento do subintervalo anterior. Em cada intervalo, a sequência AKBK satisfaz essa relação. F de AK vezes F de BK é menor que zero. Isso garante que a solução do problema f de x igual a zero esteja dentro desse subintervalo. A cada novo subintervalo AKBK é construído tomando como parâmetro o ponto médio do subintervalo AK-1, BK-1. Então, se xk-1 for ponto médio do subintervalo AK-1, BK-1 e f de AK-1 vezes f de xk-1 for negativo, então o novo subintervalo é tomado como AK-1 até xk-1. Caso contrário, se f de AK-1 vezes xk, f de xk-1 for positivo, então o novo subintervalo AK até BK é dado por xk-1 até BK-1. A sequência de pontos médios xk tende à solução exata x barra quando k tende a infinito. E, por fim, usualmente, o ponto médio xk é tomado como aproximação para a solução da equação f de x igual a zero quando o critério de parada for atingido. Vejamos o seguinte exemplo. No intervalo de 0 a 1,5, a equação seno de x menos exponencial de menos x igual a zero tem uma única solução. Nesse caso, essa é a nossa f que desejamos encontrar as raízes. Determine então uma aproximação com duas casas decimais de precisão para a solução dessa equação utilizando o método da bissecção. Trabalhe com 6 casas decimais e utilize o comprimento do intervalo como critério de parada. Bem, no fim, desejamos comparar o resultado com a solução exata que é dada por esse valor aqui. Bem, então os dados do problema são os seguintes. O intervalo AB inicial é 0 até 1,5. A função f é seno x menos exponencial de menos x. E o nosso epsilon, nossa precisão, é de 10 a menos 2. Duas casas decimais, que é igual a 0,01. Em relação a trabalhar com 6 casas decimais, refere-se aos arredondamentos dos nossos cálculos. Por exemplo, se tivermos o seguinte valor, 13,068237692 e quisermos trabalhar com 6 casas decimais, apenas os 6 dígitos depois da vírgula que nos interessa. Para fazer esse arredondamento, verificamos o valor do 7º dígito, nesse caso, que é 6. Se esse valor for maior ou igual a 5, então somamos uma unidade no 6º dígito. E assim, obtemos a seguinte aproximação, o seguinte arredondamento para esse exemplo. Por outro lado, se a partir do 6º dígito esse número fosse 483, e como apenas os 6 primeiros dígitos depois do ponto
que nos interessa, nosso arredondamento seria feito da seguinte forma: verifica-se o sétimo dígito, ele é maior ou igual a 5? Não, ele é menor que 5. Então, não somamos nenhuma unidade no sexto dígito. Assim, nosso arredondamento para esse valor seria 13,068237. Este foi apenas um exemplo de como esses arredondamentos são feitos durante os cálculos. Vocês não precisam se preocupar quanto a isso, porque é possível configurar as calculadoras para fazer isso de forma automática. No entanto, fiquem muito atentos quanto ao número de casas decimais pré-estipulados em cada problema, porque a resposta final pode mudar e muito. Vamos à aplicação do método da bissecção para resolver este problema. Existe um esquema simples e prático de aplicar o método, que seria a construção de uma tabela para a organização dos cálculos, em que na primeira coluna dessa tabela seria o número da iteração, a próxima coluna o início do intervalo, a terceira coluna o ponto médio desse subintervalo, a quarta coluna seria o extremo da direita, o final do intervalo, a quinta coluna seria o sinal da função f avaliada no início do intervalo. A próxima coluna seria o sinal da função f avaliada no ponto médio desse intervalo. A próxima coluna seria o sinal da função f avaliada no final do intervalo. A próxima coluna seria o comprimento desse subintervalo, onde verificaríamos o critério de parada. E por último, apenas nesse exemplo, vamos ilustrar o erro relativo, onde vamos observar que se o comprimento do intervalo satisfizer o critério de parada, o erro relativo também vai ser satisfeito ao mesmo tempo. Vejamos então, o intervalo inicial vai de 0 a 1,5. Primeira coisa que vamos fazer, avalia f no início do intervalo, que é negativo, e f no final do intervalo, que é positivo. Calculamos o ponto médio, que nesse caso é 0,75, e avaliamos o sinal dele na f, que nesse caso é positivo. Ou seja, f de A0 vezes f de x0 é negativo. Então, a raiz está no subintervalo entre A0 e x0. Com isso, construímos o novo subintervalo A1 e B1. Nesse caso, A1 é A0 e B1 vai ser x0. Da mesma forma, calculamos o ponto médio, que é 0,375, avaliamos o sinal desse ponto da f, que para essa iteração é negativo. Então, como f de A1 vezes f de x1 é positivo, logo a raiz está no subintervalo da direita, entre x1 e B1. Logo, o nosso próximo subintervalo vai ser definido por 0,375 e 0,75. Bem, nesse intervalo, verifica o critério de parada, que é o comprimento do intervalo. Esse valor é menor que epsilon, que é igual a 0,01? Não. Então, damos prosseguimento aos cálculos. Calcula o ponto médio desse subintervalo, avalia o sinal desse ponto na função f, nesse caso é negativo, logo a raiz está no subintervalo da direita. Então, nosso próximo subintervalo vai ser A3 igual a x2 e B3 igual a B2. Verifica, o comprimento desse intervalo é menor que a tolerância pré-estipulada? Não,
Então, seguem os cálculos. Calcula o ponto médio, dado por esse valor. Avalia esse ponto, o sinal desse ponto avaliado na função f, que é positivo. Logo, a raiz está no subintervalo da direita. Obtemos, então, o novo subintervalo A4B4. O comprimento desse subintervalo é menor que ε? Ainda não é. Então, calcula o ponto médio, dado por esse valor. Avalia o sinal desse ponto na função f, que é positivo. Logo, a raiz está no subintervalo da esquerda. Assim, obtemos o nosso novo subintervalo. Então, o nosso A5 vai ser igual ao A4 e o nosso B5 vai ser igual ao X4. Verifica o critério de parada. O comprimento do intervalo é menor que ε? Ainda não é satisfeito. Então, calcula o ponto médio, avalia o sinal dele na função f, nesse caso é negativo. Logo, a raiz está no subintervalo da direita. Obtemos o novo subintervalo. Então, nosso A6 é igual a x5 e o B6 é igual ao B5. Verifica o critério de parada. É menor que a tolerância? Ainda não é. Seguem os cálculos, então, a aplicação do método. Calcula o ponto médio, avalia o sinal desse ponto na função f. Para essa iteração ele é positivo, logo a raiz está no subintervalo da esquerda. Por quê? F de x6 vezes f de A6 vezes f de x6 é negativo. Obtemos o próximo subintervalo, verificamos o critério de parada. É menor que ε? Ainda não é. Calcula o ponto médio, nesse caso dado por esse valor. Avalia o sinal da f nesse ponto. Para essa iteração é positivo. Logo, a raiz está no subintervalo da esquerda. Por quê? F de A7 vezes f de x7 é negativo. Obtemos o próximo subintervalo. Nesse caso, o comprimento desse subintervalo é menor que ε, que é igual a 0,01. Aqui, o critério de parada foi satisfeito. Logo, calculamos o ponto médio e esse valor aqui de x8 é a nossa aproximação para a solução exata do problema. Podemos observar que, na oitava iteração, onde atingimos o critério de parada do método da bissecção dado pelo comprimento do intervalo, o erro relativo nessa iteração também satisfaz a precisão pré-estipulada. Nesse caso, o erro relativo é dado por módulo de x8 menos x7 dividido pelo módulo de x8. Além disso, podemos observar que o erro absoluto da nossa aproximação, quando comparados com a solução exata dada por esse valor, é aproximadamente 3,34 10 a menos 4, que também o erro absoluto satisfaz a precisão pré-estipulada. E vocês podem observar o seguinte: como definimos uma precisão de ε igual a 10
a menos 2 seriam duas casas decimais de precisão. Observem, na nossa aproximação, os dois dígitos depois do ponto são iguais aos dois dígitos depois do ponto da solução exata. Devido ao funcionamento do método da bissecção, esse é o único método onde conseguimos prever o número de iterações necessárias para atingir o critério de parada baseado no comprimento do intervalo. Note que o comprimento do subintervalo AKBK é dado por BK menos AK, onde ele é igual a B menos A dividido por 2 elevado a K, para qualquer que seja a iteração. Bem, o critério de parada é dado pelo comprimento do intervalo, mas BK menos AK é igual a B menos A dividido por 2 elevado a K, isso tem que ser menor que epsilon. Aplicando o logaritmo de ambos os lados dessa desigualdade, obtemos essa seguinte expressão. E pelas propriedades de logaritmo, isolando o valor de k, obtemos essa relação, que k, que é o número de iterações, tem que ser maior do que o log de b menos a menos log da precisão pré-estipulada dividido pelo log de 2. Nesse ponto, para a aplicação do algoritmo, conhecemos quem que é o valor de b, quem que é o valor de a e quem que é o valor de epsilon. Então, conseguimos, através dessa relação, estimar o valor de k. Note que k deve ser um valor inteiro, porque é o número de uma iteração. E nessa operação acima, no segundo membro dessa desigualdade, costuma ser um número real. Então, devemos considerar como k o primeiro número inteiro após o valor real calculado. Para ilustrar essa estimativa, vamos considerar o exemplo anterior, onde a nossa f de x era igual a seno x menos exponencial de menos x, no intervalo de 0 a 1,5, com precisão de duas casas decimais. Bem, substituindo os valores na estimativa de k, temos que k tem que ser maior do que log de 1,5 menos log de 10 a menos 2 dividido por log de 2, que é 7,23. Ou seja, k tem que ser maior que 7,23. Logo, o maior inteiro após esse número é 8. K igual a 8. Ou seja, gastaríamos 8 iterações para atingir a precisão pré-estipulada para esse exemplo, que de fato foi o número gasto até atingir o critério de parada, que foram 8 iterações. Tomem muito cuidado no seguinte, porque essa estimativa só funciona se começarmos a iteração do valor zero. Esse é um erro muito comum durante a resolução de alguns exercícios. Se vocês forem estimar o número de iterações, vocês não precisam calcular a coluna do comprimento do intervalo, mas tem que iniciar sempre da iteração zero. Vamos resolver o seguinte exercício. Gostaríamos de obter uma aproximação para a solução dessa equação. Exponencial de menos x vezes ln de x igual a zero, no intervalo de 1 a 1,5, com precisão de duas casas decimais, usando o método da bissecção e trabalhando com 5 casas decimais na calculadora. Bem, então os dados do problema são o intervalo AB de 1 a 1,5, a nossa f de x igual a zero é exponencial de menos x vezes ln de x, nossa precisão de duas casas decimais, 10 a menos 2,
e o número de casas decimais na calculadora para trabalhar. Nesse intervalo de 1 a 1,5, essa função f é descrita por essa curva em vermelho. E podemos observar que entre 1 e 1,5, nesse intervalo a função f é contínua para qualquer x. Os valores nos extremos do intervalo f de a, nesse caso, é positivo, enquanto f de b é negativo e possui uma única solução, satisfazendo assim todos os critérios para a garantia da convergência na aplicação do método da bissecção. Bem, pessoal, antes de inicializar o cálculo das iterações do método da bissecção para esse problema, vamos definir o número de casas decimais na calculadora. Nesse caso, eu estou trabalhando com o modelo Casio FX82MS. Para definir 5 casas decimais nas aproximações dos cálculos, eu vou na opção Mode, 3 vezes, seleciono a opção 1, que seria Fix, e posso definir de 0 a 9 casas decimais. Nesse caso, o exercício solicita 5. Então, qualquer resultado ele vai me mostrar com 5 dígitos depois da vírgula. Vamos inicializar nossas iterações, nossos cálculos. Nesse caso, o intervalo inicial vai de 1 a 1,5. O comprimento desse intervalo é maior que ε, então precisamos calcular o ponto médio. Ponto médio nesse caso é 1,25, não precisa fazer essa conta na calculadora. Posso armazenar esse valor na variável answer, aqui, para facilitar na hora de implementar a função. E vamos avaliar ele agora, o sinal dele na função f. Temos que a função é exponencial de menos x, que está nessa variável answer, menos x vezes ln de x, que é igual a 0,00758, que é positivo. Então, nosso próximo subintervalo vai de 1,25 a 1,5. O comprimento desse intervalo é de 0,25, é maior que ε, não satisfaz o critério de parada, então vamos calcular o ponto médio, que é 1,25 mais 1,5, tudo isso dividido por 2, que dá 1,375. Vamos avaliar então agora o sinal da função f nesse ponto. Vamos armazenar esse valor na variável answer. Então, calculando f, exponencial de menos x, menos x vezes ln de x, que dá menos 0,18503. É negativo, então nosso próximo subintervalo vai de 1,25 a 1,375. O comprimento desse intervalo é de 0,125, é maior que ε, não satisfaz o critério de parada, então vamos calcular o ponto médio. 1,25 mais 1,375, tudo isso dividido por 2, é igual a 1,3125. Vamos avaliar agora
o sinal desse ponto da função f. Armazeno na variável answer. Então, exponencial de menos x vezes ln de x é igual a menos 0,08777. É negativo, então nosso próximo subintervalo da terceira iteração vai ser de 1,25 até 1,3125. O comprimento desse intervalo é de 0,0625, é maior que epsilon, então precisamos calcular o ponto médio para determinar o próximo subintervalo. Nesse caso, temos 1,25 mais 1,3125, tudo isso dividido por 2, que dá 1,28125. Vamos armazenar esse valor na variável answer e avaliar o sinal da f nesse ponto. Então, exponencial de menos x vezes ln de x é igual a menos 0,03985, que é negativo. Logo, o próximo subintervalo vai de 1,25 até 1,28125. O comprimento desse intervalo é de 0,03125, é maior que epsilon, não satisfaz o critério de parada, então vamos calcular o ponto médio para determinar o próximo subintervalo. 1,25 mais 1,28125, tudo isso dividido por 2 é igual a 1,26563. Vamos armazenar na variável answer e calcular, avaliar o sinal da f nesse ponto. Que dá menos 0,01608, que é negativo. Bem, com isso, nosso próximo subintervalo da nossa quinta iteração vai de o nosso A5 é 1,25 e o nosso B5 é de 1,26563. Então, vamos calcular o ponto médio desse intervalo, já que o comprimento dele é de 0,01562, é maior que epsilon. Então, 1,25 mais 1,26563, tudo isso dividido por 2, que dá 1,25782. Vamos avaliar então agora o sinal da função nesse ponto. Então, exponencial de menos x vezes ln de x é igual a menos 0,00424, que é negativo. Logo, nosso próximo subintervalo vai de 1,25 a 1,25782.
Bem, o comprimento desse intervalo é de 0,0078, é menor do que ε, satisfaz o critério de parada. Logo, a nossa aproximação para a solução desse problema, com duas casas decimais de precisão, vai ser de 1,25 mais 1,25782, tudo isso dividido por 2, que dá aproximadamente 1,25391. Então, esse valor é o valor que a gente vai tomar como aproximação da solução de f de x igual a zero para a raiz que está dentro desse intervalo. A solução exata para esse problema é dada por esse valor. Quando comparado com a nossa aproximação, o erro absoluto nos fornece um valor de 1,1 10 a menos 3, que é menor que a tolerância pré-estipulada. Outra observação: como o nosso epsilon é 10 a menos 2, observem que depois da vírgula, as duas casas decimais da nossa aproximação, que seria 25, é igual o da solução exata. Então, se o problema pede uma aproximação com duas casas decimais, os dois dígitos, até os dois dígitos depois da vírgula, o método vai fornecer uma aproximação exata. Se com 4 dígitos depois da vírgula, as 4 casas decimais depois da vírgula vão ser exatas. Relembrando a estimativa do número de iterações para atingir o critério de parada do método da bissecção, temos que o número de iterações, o k, tem que ser maior do que log de b menos a menos log de epsilon, tudo isso dividido por log de 2. Para esse problema temos que a é igual a 1, b igual a 1,5 e epsilon igual a 10 a menos 2. Substituindo nessa expressão, vamos ter que k tem que ser maior do que log b menos a dá 0,5 menos log de 0,01, que é epsilon, tudo isso dividido por log de 2, que dá aproximadamente 5,64. Aproximadamente. Logo, como k tem que ser o maior inteiro logo após esse valor, temos que k, o número de iterações mínimas para atingir o critério de parada, nesse caso é 6. Que de fato isso aconteceu. Lembrando que sempre tem que inicializar a aplicação do método começando da iteração 0, porque senão, se vocês começarem da 1, vocês vão parar na quinta iteração, que nesse ponto aqui, o comprimento do intervalo ainda não satisfaz o critério de parada, ele é maior que epsilon. Só na sexta iteração, inicializando da iteração 0, que ele atinge o critério de parada que é menor que 0. Aqui temos o algoritmo computacional do método da bissecção. Os dados de entrada que vocês vão alimentar o programa é a f de x, o intervalo AB e a tolerância epsilon. E a saída do código vai ser uma aproximação x barra para a solução de f de x igual a zero que esteja dentro do intervalo AB. Antes da aplicação desse algoritmo,
vocês precisam garantir que todas as condições para a garantia da convergência do método da bissecção sejam satisfeitas, ou seja, aqueles 3 critérios que vimos no início da aula. F tem que ser contínua no intervalo AB. Os sinais de F nos extremos do intervalo devem ser opostos. E dentro do intervalo AB deve haver uma única solução para f de x igual a zero, ou seja, uma única raiz. Bem, então, depois que vocês garantirem esses pré-requisitos, o algoritmo funciona da seguinte forma. Enquanto, na linha 1, o comprimento do intervalo for maior do que epsilon, ele vai calcular a variável x barra, vai receber o valor de a mais b dividido por 2. Esse x barra está fazendo o papel do ponto médio do intervalo. Calculado o ponto médio, o algoritmo vai fazer a seguinte verificação. F de a vezes f de x barra é menor que zero? Se for, ele vai executar essa ação. O b vai receber o valor de x barra. Caso contrário, se f de a vezes f de x barra não for menor que zero, quer dizer que a raiz está no subintervalo da direita. Logo, a vai receber o valor de x barra. E, após atualizado o novo subintervalo calculado, ele vai voltar no início do algoritmo e vai verificar o comprimento do intervalo. E vai ficar executando esse loop até que o comprimento do intervalo seja menor que epsilon. Satisfez o critério de parada, ele vai calcular o ponto médio desse último subintervalo que tem comprimento menor que epsilon e vai retornar ele como nossa aproximação para a solução de f de x igual a zero. Esse algoritmo do método da bissecção ilustrado aqui, ele funciona independente da linguagem de programação que vocês forem adotar. São apenas as instruções, os passos computacionais que vocês vão fornecer para o computador. Vocês podem relacionar esse algoritmo aqui com uma partitura de uma música. E a linguagem de programação que vocês vão adotar como um instrumento. Então vocês podem tocar uma música por um violão, com uma guitarra, qualquer que seja o instrumento. Da mesma forma, vocês podem trabalhar com ele numa linguagem C, MATLAB, Scilab, qualquer que seja a linguagem do conhecimento de vocês, vocês conseguem fazer a implementação computacional desse método. Para finalizar a aula sobre o método da bissecção, vou deixar como exercício o seguinte problema. Determinar as coordenadas do ponto P sobre a curva y igual a exponencial de menos 2x equidistante dos pontos A e B, com coordenadas 2 e 4 e 4 e 2 respectivamente. Utilize o método da bissecção e, antes de aplicar o método, é necessário determinar o intervalo que contenha uma única solução, satisfazendo todos os pré-requisitos para a aplicação para a garantia da convergência do método da bissecção. E esse intervalo determine um intervalo com comprimento igual a meio. E trabalhar com 5 casas decimais na calculadora. Antes de começar a resolver esse problema, de aplicar o método da bissecção para tentar estimar a raiz de f de x igual a zero, vocês precisam determinar quem que é a f de x associada a esse problema. Vocês têm que fazer a modelagem, não é muito difícil, com os conhecimentos de geometria analítica de vocês, básicos, sobre distância entre dois pontos, vocês conseguem, sem dificuldade nenhuma, determinar quem que é a f. Então, nos vemos até na próxima aula. Um abraço a todos.